Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso segundo encontro desse caminho, né, de falar sobre joias em cerâmica, como que elas podem ser desenvolvidas, aí as técnicas, tanto de modelagem quanto de processo criativo, nessa conexão com o seu propósito, aquilo que te motiva, aquilo que relaciona o seu fazer com o que você deseja como caminhada aí para a sua vida. E falaremos também sobre como organizar um ateliê, o que de fato precisa ter num próximo encontro, né, para fechar essa tríade, né, de construir algo, aprender sobre aquilo, mas também conversando sobre as questões do próprio ateliê. Tem tanta coisa nesse universo da cerâmica que será que a gente precisa comprar tudo? Se for, né, nesse recorte específico das joias em cerâmica, qual o espaço necessário para trabalhar com isso? Eu tenho ou eu não tenho que ter um forno? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Nesse encontro de hoje, eu trago aqui duas pessoas muito queridas que já me acompanharam desde a minha época de professora universitária. Uma foi minha aluna na graduação de arquitetura e a Luli foi minha colega de trabalho na arquitetura, no design, nas artes visuais e também minha coordenadora das artes visuais, cargo esse que ela continua tendo na instituição. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre para quem que é esse curso, né? Para pessoas que buscam encontrar algo que tenha a ver com o propósito de vida, com o qual ela se conecta no momento em que ela vive, se é alguém que quer autonomia de tempo, de lugar, né? Quer ter condições de ficar mais próximo da família, estabelecendo um fazer que seja bastante rentável, apropriando-se desse momento de grande valorização do universo da cerâmica artesanal, mas também dessa moda autoral. E aqui o curso, então, ele prevê, nesses 3 dias, poder te apresentar pontos, né, importantes para serem olhados e você já começar a fazer algo que é seu, sem precisar copiar ninguém, encontrando aí, né, na sua forma de criação, seja ela intuitiva ou mesmo, né, por um processo de organização, de criatividade. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, mas saindo daqui com a condição de, mesmo sem fazer o curso, que vem a partir dessas 3 aulas, você possa já ter algo que foi feito por você. Inclusive, após o 3º dia de aula, a gente vai ter um momento para fazer juntos, para fazer ao vivo. Então, se você está interessado em dar continuidade ao que a gente está vendo aqui, e comigo, né, junto com os outros alunos que estão interessados no curso, começar do início de um processo criativo, temático, e chegar a uma peça, né, um conjunto de brinco, colar, pulseira. Então, já clica no link que vai aparecer aqui no chat, ou entra no meu Instagram, e lá você vai encontrar também o link para se inscrever nessa turma VIP e poder participar dessa aula, tá? Ela vai ser uma aula fechada, só para quem tiver inscrito mesmo. Nessa aula, eu vou ter também alguns sorteios. Então, quem estiver no grupo VIP vai ter um passo a passo ali para seguir, para poder concorrer, mas desde já adianto que a gente tem uma palavra-chave aí que eu vou revelar mais para frente nessa aula. São 3, então assista todas as aulas, junte as 3 palavras para que você possa concorrer a um dos brindes que foram aí especialmente escolhidos para você que participar aí conosco dessa jornada. Se você já fez a aula anterior, escreve aqui para mim o que você achou, se foi relevante para você, né? Pode trazer sugestão do que você gostaria de encontrar também. Se você não assistiu, então te recomendo a pausar esse vídeo, retomar da aula 1, porque eu acho que é um processo de raciocínio muito interessante de ser seguido aí como uma sequência mesmo, tá? Então, seja mesmo muito bem-vindo a esse momento. É com muita alegria aqui que eu trago pessoas
como a Luli, em quem eu confio, que eu admiro, né, como profissional que ela é, conhecedora das artes, e abro então a palavra para ela aqui. Vamos chamar a minha querida Luli aqui. Luli, olá. Obrigada por estar aqui, de todo coração. Seja muito bem-vinda e a palavra aqui é toda sua. Obrigada, Corina. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite e você sabe que é recíproco, né? Eu te admiro demais. Essa sua empreitada aqui na cerâmica é muito gostoso de ver aonde você está chegando e aonde você vai chegar ainda, né? É possível, assim, a gente vislumbrar esse caminho. Estou orgulhosa também, muito orgulhosa com tudo isso que você movimenta na cerâmica. Muito obrigada mesmo por me permitir fazer parte aqui Eu não tenho nem o que dizer, né, do tamanho da minha gratidão, da parceria que a gente vem tendo aí, né, desde a UnoOeste. Para quem não sabe, né, eu fui professora por 12 anos aproximadamente ali na UnoOeste, e aí, num determinado momento da minha vida, eu comecei a me aprofundar na cerâmica, mas era um hobby, né, na minha vida, que começou justamente porque eu estava, assim, precisando de uma válvula de escape, algo onde eu pudesse, né, descarregar um pouco, né? A jornada de trabalho acadêmica, para quem não sabe, ela é bastante exaustiva. Algumas pessoas, né, falam assim para mim agora nesse caminho do empreendedorismo: garanto que você trabalha muito mais hoje. Eu falo, não trabalho mais hoje. Eu trabalhava muito mais antes, mas muito mais mesmo, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação à quantidade de trabalho que eu tinha antes. Eu transitei, né, desse caminho que era um caminho que vinha sendo consolidado, não porque eu não gostava do que eu estava fazendo lá, não porque eu estava com algum problema específico, mas porque eu acho que eu precisava abrir o espaço para outras experiências na minha vida. E aí a cerâmica, que era um hobby, né, uma terapia para mim, lá atrás, ela foi ganhando espaço. E um belo dia, a Luli estava precisando de uma professora lá para o curso de artes visuais, para a disciplina de cerâmica, e me descobriu. Quando ela me descobriu, eu me descobri ceramista também, porque até então era mais uma brincadeira que era muito importante para mim, que tomava bastante tempo do pouco tempo livre que eu tinha. E aí eu me observei fazendo uma coisa que talvez outras pessoas já tenham passado por isso. Eu me cobrava de deixar de fazer outras funções de trabalho para fazer as atividades de cerâmica. Quando isso se tornou trabalho, que eu tive que montar o curso, na verdade, montar as aulas da disciplina EAD do curso, né, na disciplina de cerâmica, eu precisei me debruçar e dedicar bastante tempo para isso, mas aí tudo bem, eu ficar lá horas em cima. Então, eu acho que mesmo transitando de um lado para o outro, para uma carreira que é um pouco mais sutil, mais suave hoje, eu ainda carrego essa pessoa que é meio workaholic ali, né? Que enquanto é de trabalho, tudo bem, fica horas. Se é só um lazer, eu me cobrava de dedicar esse tempo para mim. Então, importante a gente dedicar um tempo para si. E foi importante eu perceber o quanto para mim era difícil de dedicar um tempo para mim. Né? E eu acho que esse é um papel que a cerâmica faz muito bem, né? Ela nos ajuda. E agora a Luli, que na verdade assim, já tem um contato com a cerâmica muito mais antigo do que o meu, desde a época da graduação, né, em artes visuais, mas que agora também abraçou a ideia, né, e está envolvida com isso. Mas enfim, eu só queria falar isso um pouquinho para dizer que para mim a transição de carreira ela não veio como eu vejo a maioria das pessoas dizendo, né, que não gostava do que fazia, que tinha um trabalho que não era legal. Eu gostava de tudo que eu fazia, sinto muita falta desse universo acadêmico. Sei que sou arquiteta,
e ceramista por paixão e professora por vocação. Então, esse período distante do universo acadêmico me fez confirmar isso, né? Mas ainda assim tem um contato, né, Luli? Na pós-graduação, em cursos que a gente vem fazendo, mas eu acho que era uma etapa nova que eu precisava vivenciar na minha vida e que me abriu a possibilidade de dividir com os outros, né? De passar algum conhecimento adiante também, que é a proposta do curso. Mas vou deixar você falar, porque eu gosto de falar, não paro nunca mais, né? Ai, que bacana. Eu descobri, então, a Corina, que já era conhecida, né? Já a conhecia do trabalho como professora na arquitetura, mas não fazia ideia que tinha esse hobby ceramista. Foi por acaso que uma outra colega em comum comentou. Aí eu falei, pronto, maravilha, consegui a professora de cerâmica, porque o curso havia ficado sem um professor de cerâmica. E já estava prestes a ter e precisava do material. Então, como a Corina falou, né, sou coordenadora do curso de Artes Visuais, EAD, precisava preparar esse material e tive a professora Corina como a primeira professora de cerâmica do curso. Só que eu descobri essa mulher e ela fugiu, escapou de mim. Fiquei sem professora. Luli, eu te devo essa, que eu abandonei a Luli. Eu empurrei, não, olha só, né? A minha responsabilidade em cima disso, eu empurrei a Corina para a cerâmica. Eu acho que as coisas na vida da gente, né, elas acontecem exatamente do jeito que ela tem que elas, né, têm que acontecer. E eu acho que já estava no meu caminho alguma coisa assim, né? Então, sinto uma falta enorme, né, um buraco aí no meu coração de saudade, mas caminhando agora, né, um pouco diferente do que antes. Mas, enfim, isso. Não se sinta responsável. Eu acho que as coisas na vida da gente, elas são exatamente como elas precisam ser para as experiências que a gente tem que viver, para os aprendizados que a gente tem que ter. Esse ano, né, longe do universo acadêmico, foi um ano de muita descoberta para mim. Nem tudo saiu como eu imaginava, foi assim, momento de muita reflexão, de voltar para dentro, de me questionar das escolhas que eu tinha feito. Mas agora eu chego aqui, acho que com saldo positivo e com a certeza, né, de que as coisas, repetindo, né, são como elas precisam ser mesmo. Acredito na sincronicidade, que tá tudo ok, né? E fico feliz da gente poder manter boas relações, de não ter, assim, além da tristeza, né, muitas mágoas comigo, porque eu fugi. Não, mágoa nenhuma. Aliás, eu tenho que divulgar aqui, né? Vou confessar aqui que eu fugia da cerâmica, né? A Corina, quando ela começou a produzir o material, ela até falava: pega a massa aqui, né? Deu oficina de cerâmica gourmet. Luli, não quer experimentar? Aí eu, não, pode deixar, pode deixar. Verdade. Porque eu gosto, sim, né, da tridimensionalidade, sempre gostei de fazer escultura, então a minha vibe, digamos assim, sempre foi um pouco mais violenta, sabe? Sim, de martelar, né? Quebrar, pegar os pedaços e a modelagem em argila, o que eu gostava de fazer era pegar os pedaços, juntar e fazer um negócio grande. Então, era escultura, né? E com o passar dos anos, profissionalmente, eu acabei me dedicando mais a uma área tecnológica. Então, imagina, tudo imediato, tudo rápido, tudo para ontem, né? Então, eu estava nesse pique, eu tenho esse aspecto também, né, de lidar com isso, trabalhei com design, né? Então, daí é que vem esse contato, além de tudo. E a cerâmica, assim, sinceramente, eu fugia. Por quê? Porque eu já tinha essa noção desse tempo, desse cuidado com a massa, mas não teve jeito. Eu precisei assumir. Tá vendo, né?
isso me leva a crer ainda mais que tem coisa que a gente tem que viver, né? E aí a gente abre a portinha da cerâmica e vem muitos, muitos universos aí, né? Cada coisa abre espaço para muito estudo, para conhecimento, experimentação, não é mesmo? Isso, e eu podem ter certeza que não sou leviana e por isso mesmo, né, me dediquei, assim, o ano passado praticamente inteiro, né, a estudar a cerâmica. Então, antes de até pôr a mão na massa, fui atrás de informação para entender, para ter certeza de fazer a coisa certa, da maneira certa, digamos assim, né? Certa do ponto de vista técnico, né? Para evitar problemas, ou para conhecer os problemas que a gente muitos ceramistas têm, não é? Certos problemas, a peça, sei lá, trincou, por quê? Então, a gente precisa saber o porquê, né? O esmalte craquelou, né? O que acontece, né? E aí, como usar o forno, como ligar o forno, e eu sendo responsável por um ateliê. Ali no ateliê a gente tem equipamentos de gravura, tem ferramentas de gravura, tem ferramentas para tridimensional e temos o forno de cerâmica, temos o torno, temos torninhos de mesa, temos um ateliê ali muito bem estruturado para cerâmica. Muito bem estruturado mesmo, né? Com todos os materiais necessários também, né? Inclusive, uma das prensas de gravura dá para ser utilizada como plaqueira. Sim. Né? Então, assim, é só a gente cuidar ali do uso e vou colocar como plaqueira. E, então, assim, nesse sentido, né, Corina, é um aprendizado que eu estou tendo com você, olha que lindo. Assistindo, inclusive, as aulas que a Corina gravou. Então, também fui atrás de muita informação e tudo isso, né, esse aprendizado, ir atrás dessas informações, tornou possível eu, neste ano, abrir o forno para locação do espaço, né? Quer dizer, a universidade, o Noeste, vai prestar o serviço de queima de peças cerâmicas para a comunidade. Que então, é muito legal, né? Porque aqui, né, eu estou em Prudente agora também. Aqui na região de Prudente tem escassez em fornos, né, de cerâmica. Eu, inclusive, quando eu comecei a fazer, eu tive peças que ficaram 3 anos paradas na minha prateleira. Umas que eu fiz, eu reutilizava, porque tudo, quem não sabe ainda, né, tudo na cerâmica, enquanto não passar pela queima, é 100% reciclável. E aí eu fazia, modelava, desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo, mas teve peças que eu desenvolvi um certo apego e eu não desmanchei. E ficaram lá, tipo, 3 anos na prateleira, porque eu não tinha forno para queimar no começo. Aí eu encontrei uma mufla, que é uma peça que faz dentro do micro-ondas, para peças pequenas. Então, isso também me levou para joias, porque eu comecei a trabalhar peças pequenas. E depois eu fui usar o forno da Unoeste, que é um forno assim muito estável, muito bom, enorme, cabe muita coisa. E quando a Unoeste se dispõe a oferecer isso para a sociedade, eu acho que é um ganho enorme para outras pessoas que querem fazer cerâmica, mas que sem uma queima adequada não podem, né? Exato. Então, essa é uma oportunidade, né, que me foi proporcionada e que eu quero proporcionar também para a comunidade, assim como eu tenho oferecido ali as oficinas, da qual a Corina participou também, né, nesse ano que passou, 2023, com a oficina de biojoias, marmorização de placas. Então, a gente mantém essa conexão, não é, Corina? E isso é muito gostoso. E, assim, essas oficinas vão sendo oferecidas ao longo do ano, gente. Presencialmente, claro.
Na verdade, quando a gente começou lá, né, Lúlia, a primeira coisa que foi feito, enquanto eu ainda era professora lá no curso, foi uma oficina que chama Cerâmica Gourmet, que você mencionou, junto com o pessoal da gastronomia, e é uma proposta super legal também, porque ela estava atrelada à graduação dos alunos, e eles tinham que desenvolver os pratos, né, os utilitários em cerâmica, que serviriam para receber o prato que eles desenvolviam para a conclusão do curso. E aí foi uma experiência muito positiva, super bacana mesmo com eles. Depois veio a gravação, né? Em paralelo ali, né? Eu estava fazendo a gravação das aulas da disciplina de cerâmica, que foram, assim, várias técnicas manuais e torno, né? Uma introdução ao torno ali, já num formato 100% EAD também. Cheguei a ministrar aula na disciplina ainda, quando rodou a primeira turma, isso lá em 2022 ainda, né, Luli? Isso, 2022. Existe aí uma proposta de talvez a gente abrir essa disciplina como um curso para outras pessoas ainda, mas ainda é só uma ideia, né? Mas existe essa possibilidade também. E quando eu gravei essas aulas, despertou em mim a vontade de fazer algo a mais também. E foi desde então que eu venho amadurecendo a ideia do curso de joias em cerâmica, que acabou sendo a minha principal área de atuação. Apesar de eu fazer outras coisas, né, dentro da cerâmica, é aquilo que eu mais comercializo. Tenho também um outro curso EAD que chama Cerâmica Sem Fronteiras, e a Yara, que vai aparecer aqui daqui a pouco também, entrou na turma agora, a gente está começando ainda lá, que vai continuar em paralelo a esse aqui de joias em cerâmica. Mas eu acho que cada coisa que a gente vai fazendo mesmo, ela vai abrindo espaço para muito aprendizado, né? E a Luli está se dedicando bastante à questão também dos esmaltes, né? De produção de esmaltes em cerâmica, que é outra caixa de Pandora, né? Que se abre. Pois é, estamos aí com umas experiências, comprei as matérias, ainda não queimei, mas estou ali, né? Já fiz a mistura, então eu aguardei um tempo, porque o ideal é fazer as misturas, né? No mínimo, deixar 24 horas, os pós mesmo, bem misturadinhos, para daí colocar o líquido e fazer a aplicação, né? Claro, a mistura já foi feita há um tempo atrás, porque a gente entrou de férias, então está bem descansadinha, aí eu vou, nesse semestre aqui, na próxima semana, já esmaltar algumas peças, aí vamos ver quando eu consigo encher o forno para realmente, efetivamente, fazer essa queima desses esmaltes. Mas também estou pesquisando e vou fazer, né, os engobes para aquela massa Shiro, que precisa de uma temperatura alta de sinterização. Então, eu já vou deixar produzido, até porque essa oficina de cerâmica gourmet vai se repetir e eu vou assumir. Então, eu quero ter esses engobes para poder fazer as aplicações e para os estudantes terem esse material para poder utilizar e fazer propostas diferentes, né? Mas diferentes daquilo que a gente conseguiu fazer, né, Corina? Porque na época a gente tinha apenas esmaltes. Agora eu quero ter os engobes justamente para ter possibilidade diferente de acabamento das peças, né? E além do engobe, também tem uma tal de terra sigilata. Uhum. E aí, para que essa terra sigilata? Claro um engobe mais refinado, né? Bem delicado ali. E isso porque a coordenadora de gastronomia, assim, né, trouxe para a gente, a Corina viu também, o tagine, e ela falou, não dá para fazer isso? Aí eu, bom, e Quem não sabe, ele tem que ir direto ao fogo, né? Para quem não, assim, uma rápida explanação sobre algumas características das massas cerâmicas, né? A gente tem
as queimas, que a gente chama de baixa temperatura, e as queimas de alta temperatura. Baixa temperatura em cerâmica vai rodar aí até em torno de 1.050 graus aproximadamente. E alta temperatura a partir do processo de sinterização da massa, que é quando ela passa por uma fundição dentro do torno e ela ganha, né, as principais características que se pressupõe que aquela determinada massa cerâmica que contém argila vai ter no final, no resultado final, que é em torno de 1.222 graus até aproximadamente 1.300 graus, são as queimas que a gente costuma ter. E as massas elas vão se dividir em alguns grupos. Vou citar 3 principais, né, que são as terracotas, que muitas vezes podem ter mais características de composição de ferro ali, né, retiradas às vezes do próprio quintal, que dá para a gente fazer também. Mas cada massa, ela resulta de um tipo de composição de minerais que é único, porque depende de onde ele é extraído. Então, precisa fazer testes em todas elas para ver as temperaturas que elas aguentam. As terracotas, de uma maneira geral, elas vão se manter aí com uma condição de permeabilidade em torno de 15%. Então, ela é sempre porosa, porque ela não aguenta temperaturas muito além dos 1.000 graus ali. Ela fica logo depois disso, ela derrete, no geral. Né? Digo no geral porque vai depender de muitas outras coisas, se tem uma intervenção mais industrial ou não, né? Aí a gente tem um outro grande grupo, a gente teria as faianças aí também, mas temos uma que se usa bastante aqui no Brasil, que são os grès, né? Que já conseguem aguentar uma quantidade de temperatura mais alta e normalmente são massas cerâmicas que vêm de um processo, de uma intervenção mais manufatureira, industrial, e que tem um estudo de como cada mineral vai ser incluído para despertar um tipo de característica específica. E elas vão aguentar até 1.300 graus, dependendo da massa e da indicação do fabricante. E que continuam com uma porosidade de 0 a 8%, aproximadamente, de 3 a 8%, perdão, aproximadamente, mas isso tudo tem que testar em cada lote. E as porcelanas, que são aquelas que têm ali na sua composição mineral uma quantidade mais representativa de vidrado na peça, né? E de caulim. Então, aquele aspecto mais branco, na verdade, na nossa busca de reproduzir o que era feito mais naturalmente na China, né? Há milênios atrás. O que a gente chama de porcelana hoje, que vem industrializada para a gente. Eu fiquei bastante tempo nas minhas peças usando a porcelana importada, uma porcelana canadense que tem, assim, uma característica de maleabilidade, de plasticidade, de dureza muito bacana. Hoje, eu estou usando nacional, eu estou usando a mesma que a Luli usa lá na Unoeste, que é sem ganhar nada de merchandising aqui, da Argila e Companhia, que eu gostei bastante de trabalhar, principalmente para peças manuais, como são as que eu faço aqui. E ela vai ter aí a maior dureza entre elas, a maior resistência, muitas vezes também, e ela chega a ser impermeável algumas vezes. Por quê? O grau de permeabilidade vai de 0 a 3% se queimado, isso tudo, né? Se queimado dentro daquilo que é a recomendação de sinterização daquela massa. Né? E aí, algumas porcelanas, se tiverem todas essas condições preenchidas e forem feitas bem fininhas e colocadas contra a luz, podem ser translúcidas, inclusive, né? Mas tudo isso abre espaço para muitas coisas, porque cada massa cerâmica dessa vai reagir de uma maneira diferente com o tipo de vidrado que vai em cima dela, que são os esmaltes aí que a gente usa, que é vidro em pó, basicamente, junto com alguns outros minerais. Lá atrás, quando a gente fez a oficina gourmet, a gente só tinha vidrado, né? Não tínhamos óxidos, né? Para brincar um pouco ali. Hoje, a Luli tinha recém-assumido também todo o laboratório lá, os ateliês de cerâmica, e veio caprichando muito, assim, na atualização dele, né, Luli?
E o conhecimento da cerâmica permitiu isso também, né? Então, pensar nessas outras possibilidades, né? Mas a gente estava falando da massa, fogo direto, Ah, que sim, é o eu tagine. fugi, né? Então, eu estava pensando por que eu entrei nesse assunto aqui. A É, massa a fogo direto, ela não pode ser uma massa que, que é dessas que aguenta grandes temperaturas de queima, muitas vezes, mas ela tem que ser uma massa específica para aguentar ficar direto no fogo. Então, se eu pegar essa minha porcelana aqui, que foi queimada a 1240 graus, e colocar no fogão, ela vai estourar. Se eu pegar uma massa dessas para fogo direto e colocar lá, ela muito provavelmente não foi queimada numa temperatura tão alta, mas ela tem uma condição de retração e encolhimento, porque ela é mais porosa, que faz com que ela consiga, né? Que é o caso das panelas de barro e do tagine, que é uma peça, né, bem assim específica e que veio aí como um pedido mesmo, né, lá da gastronomia. Exato. Veio uma encomenda e eu tô lá com o tagine pequeno, a coordenadora da gastronomia quer um tagine grande para poder ser usado ali, e essa questão, né, da massa adequada para a panela de barro, por exemplo. A gente tem no Brasil tradições, culturas tradicionais, popular, inclusive, né, que utilizam o barro para a elaboração das panelas. Eu, sinceramente, não sei qual é essa composição, mas até onde eu pude estudar, né, o talco é um dos ingredientes importantes para a produção de uma massa cerâmica adequada para uma panela, que vai fazer esse material aguentar o choque térmico, né? Então, a questão é essa, aguentar o choque térmico. E por que choque térmico? Porque no fogo direto, o fogo fica concentrado numa parte, e o resto do material, ele vai ficar em contato com o ar. Então, tem uma diferença de temperatura que leva a esse choque térmico. O talco, então, é um dos ingredientes que evita isso. Se não me engano, a alumina é um outro ingrediente utilizado. Aí eu não sei exatamente as proporções, né? Mas eu adquiri, então, a massa, que é específica já, né? específica, produzida para isso, até para não arriscarmos, não é mesmo? Já eu vou fazer a mistura de massa e nem sei o que eu estou fazendo, né? Então, e assim, é outra porta que abre para pensar nessas misturas de minerais, e aí tem que ter todo um estudo em cima disso, e hoje a gente tem uma indústria que nos dá isso, né? Uma condição acessível também, né? Exatamente. Bom, também não quero me alongar aqui, né? Mas esses são os desafios que vão aparecendo na nossa vida, e eu estou muito contente, assim, de ter esse aprendizado. Eu até me sinto retornando a propostas mais artesanais, assim, de artesania, né? Porque estava muito tecnológica, né? A gente e cada vez mais, não é? Mas, assim, esse contato, que acho que é até com questões ancestrais, né, Corina? De lidar com a terra, com a água, com o fogo e com o ar. Então, manipular esses elementos realmente é algo, assim, mágico. É mágico e nos conecta com algo, assim, que é indescritível. É um Eu acho que prazer. esse é o melhor e eu vou dizer o pior da cerâmica, porque ela nos transforma também. E aí ela é do mal, porque foi isso que ela fez comigo. Ela mudou o rumo da minha vida, né? Enfim. Então, quem não está preparado para uma transformação, foge logo, porque é uma transformação, eu brinco, né, do mal, mas ela é positiva, porque ela nos conecta com algo que vem de dentro, né? E eu vejo, assim, somando outros conhecimentos, até mais espiritualistas, que existe uma conexão muito direta entre o nosso coração, essa afetividade e o fazer manual. Quando a gente faz isso com a terra, abre, assim, né, esse lugar mesmo de resgate ancestral, que esse lado terapêutico que a cerâmica tem, né, na vida de quem manuseia mesmo, né, Luli?
Com certeza. Eu ainda não estou no momento de dizer que é um hobby. Ainda não é um já hobby. retomou como trabalho, né? Já é um trabalho direto, né? E reto, sem dó nem piedade. E como eu sou séria, né, nas coisas que eu faço, não quero ser nada superficial, então estou me dedicando a estudar, inclusive a questão da queima, me aprofundei com cursos, né, para poder orientar, né, para poder orientar, inclusive, neste ano, nesse semestre, eu vou ministrar a disciplina de cerâmica no curso. Então, assim, eu não posso ser meia professora, né? Aquela que vai olhar a coisa e não sabe. Então, assim, ainda no início do ano passado, a própria a coordenadora de gastronomia, ela adquiriu, aliás, ela ganhou um tagine grande e que não podia ir direto ao fogo. Então, ela utilizou um espalhador, uma espécie de banho-maria. E o que aconteceu? Apareceram rachaduras. Né? E assim, naquele momento, quando ela me perguntou o que poderia ser, eu não sabia dizer. Eu falei, poxa, não sei, mas hoje eu sei, né? Uma incompatibilidade. O tagine estava esmaltado, então pode haver uma incompatibilidade e a massa, a própria construção da peça podia ter problemas, algumas rachaduras que, né? Alguns trincos que não estavam visíveis e no momento em que se foi colocado sob mais calor, né? Um calor ali e num tempo ali de um cozimento, isso pode ter, e com os ingredientes do próprio alimento, né? Então, tudo isso pode ter feito ali com que aquele trinco que estava quietinho, não perceptível, ele tenha aparecido depois desse cozimento dos alimentos, né? Então, já é algo que eu consigo dizer, embora, claro, é assim, né? Talvez seja, né? Eu não posso dizer categoricamente o que é, né? Porque aí só uma análise química para poder dizer, foi interferência de tal elemento aqui que fez com que isso aparecesse, né? Mas eu já consigo ter uma noção. Então, esse conhecimento é importantíssimo e eu levo muito a sério, é por isso que eu estudo, estou produzindo, né? Produzindo ali materiais, testando, justamente para conhecer todo esse fazer e toda a técnica envolvida. Muitíssimo obrigada por enquanto, Lúlia. Antes da gente entrar um pouco mais na questão da criatividade em si, eu vou chamar a Yara aqui para a gente conversar, porque acho que ela entra, né, nesse caminho aqui também, e aí a gente continua depois. Oi, Yara, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Yara, ela foi minha aluna, né, na arquitetura. A gente tem uma longa jornada na arquitetura juntos aí. Sim. Eu acompanhava os alunos do começo ao final do curso, né, com várias disciplinas, a maior parte delas teóricas mesmo, né, voltadas Sim. ali para teoria, história, e elas vão se dividindo em períodos históricos, mas projeto também, né? Uhum. E eu saí da instituição quando você estava ali finalizando o curso já, né, Yara? Se eu não me engano, professora, você não foi minha banca no TCC? Eu cheguei a ser, Yara, agora você me pegou. Eu era supervisora de TCC, eu via tanto TCC, eu tenho que conferir. Se você tem dúvida, eu fui. Eu acho que sim, mas eu não consigo confirmar agora, mas eu acho que sim. Então, depois eu vou olhar também. Mas, enfim. E aí a gente se reencontrou recentemente na oficina da UnoOeste lá, né, que a Luli estava oferecendo e que eu ministrei já no modo remoto, né? A gente fez juntas, porém à distância, né? Eu estava em Florianópolis e a Luli, junto com a equipe ali da instituição, acompanhou vocês lá dentro do laboratório, né? Uhum, sim. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu tô com as minhas
joias aqui, minhas biojoias. Então, foi uma oficina que a gente fez primeiro a coloração, né? No caso, o pessoal usou a argila Shiro, né, Luli? Uhum. E aí a gente fez, junto com corantes e óxidos, a coloração das massas, o marmorizado, e aí a gente modelou para chegar nesses objetos. Então, são 2 porta-joias Eu fiz e uma as joias. Ai, perdão, gente. E as biojoias, né? Peraí, deixa eu te aumentar aqui. Eu vou tirar a minha Luli só para você poder mostrar melhor. Peraí. Aí você pode falar de como foi para você. Você já está numa jornada da cerâmica? O que te levou? Então, Corina? Ó, eu saí daqui só para você poder mostrar melhor, para ficar maior. Aí eu perco o áudio, já volto. Entendi. Tá bom. Então, eu me formei, né, na arquitetura. Corina foi minha professora. E eu sempre gostei desse lado mais artesanal, né? Da arte e tudo. E a arquitetura, ela tem esse lado, só que é um pouco mais igual, né, o tecnológico, né? É tudo no computador, não é muito manual, né? Os projetos e tal. E eu estava também depois que eu me formei, eu exerci, né, durante 1 ano, assim, mais ou menos, e eu tenho várias barreiras também de comunicação, então é uma profissão que você tem que lidar diretamente com pessoas, diretamente, né, com o cliente ali e tal. E isso, né, também me fez me afastar um pouco dessa realidade ali da arquitetura, porque eu acabei, né, me deixando levar ali pelo medo mesmo de conversar com as pessoas, e acabei me distanciando e meio que desistindo da profissão. E aí, né, eu me peguei num momento reflexivo e comecei a olhar o que eu realmente gostava, o que eu sempre gostei na minha vida. E o que eu sempre gostei na minha vida foi isso, foi o manual, foi criar, foi o artesanato. Eu ficava fazendo, quando criança, eu ficava fazendo esculturas de papel, de canudinho, aviões, navios e tal, e eu falei, e eu consumi muito vídeo na internet de cerâmica no torno, assim, e aí um dia eu tava vendo esses vídeos e pensando, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Será que eu consigo fazer? Será que tem aqui em Prudente ou aqui na região alguma coisa que eu consiga fazer, algum curso, alguma coisa, né? E eu procurava, não achava, não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar. Aí eu fiquei sabendo de Indiana, que é um ponto aqui regional, né, de cerâmica, né? Conheci o Tucci, e todo mundo aqui conhece o Tucci, acredito, e fiz aulas com ele lá, eu me encantei. Eu falei, não, é isso, eu preciso fazer isso na minha vida, tanto quanto hobby, quanto profissionalmente. Eu me encontrei. Teve um dia que eu não esqueço, teve uma aula que eu fiz no começo do ano passado lá, e lá a casa dele, e atrás lá, né, no quintal é onde a gente faz a aula, né, várias árvores e tal, e eu lembro que começou a chover, e eu mexendo no torno ali, fazendo a minha peça, e a chuva, a terra, eu mexendo na argila, foi algo assim incrível para mim. Eu adorei aquilo, eu falei, eu preciso disso, eu preciso
eu preciso realmente viver disso, eu quero fazer isso, sabe? E aí eu acabei, nesse ano também aconteceram coisas pessoais na minha vida que acabou me distanciando, mas agora eu, nesse final de ano, fiz esse curso lá na UniOeste com a professora Luli, com a professora Corina, e eu jamais tinha pensado em fazer joias, só que no curso eu vi que também eu me interessei por esse lado também. E porque eu estava pensando em coisas mais funcionais do dia a dia, pratos, copos e afins. Mas eu vi que também é uma possibilidade para mim e eu gostei muito de fazer. Enfim, acho que é isso. Menina, quase chorei aqui. Essa vida é uma construção de coisas, né? Quando eu comecei na cerâmica, eu também tive contato lá com o Tucci. E eu brinco, né, que ele me enganou, porque eu fui lá para o torno, ele centralizou a massa para mim e falou assim, agora você faz assim, você sobe a parede, né? E foi ali que ele voltou, eu tinha feito. Ele falou assim, você já tinha feito aula de cerâmica antes? Eu falei, não, foi meu primeiro contato com a cerâmica. E aí eu falei, não. Daí ele chamou o outro, falou assim, nossa, olha aqui, ela que fez, não sei o quê, tem alma de ceramista. Eu saí de lá achando que eu sabia fazer cerâmica, já que eu tinha sido sabendo, sabe? E aí eu fui ver que não é assim, né? Que é um processo torno, né, de aprendizagem de muito tempo, de muita dedicação. Essa experimentação inicial assim foi muito positiva. Me trouxe assim uma sensação muito boa também. Aí eu comprei um torno para mim, aquele torno educativo Teles. Eu comprei também, eu tô com aqui. E eu não conseguia centralizar a massa por nada na minha vida, por nada. E foi assim, assistindo muitos cursos, fazendo muitas coisas, tentando aprender, mas tudo solto, tudo picado por aí. E aí, um belo dia, o meu irmão, que fazia cerâmica na época, veio aqui me visitar e ele falou assim, muda o dedo um tiquinho. Eu mudei o dedo e o negócio foi. E aí eu comecei a observar que é importante a gente ter alguém próximo a gente, né? Sim. Porque a pessoa pode te dar a condição de você ir mais rápido, né? Então, um curso que tem um começo, meio, fim, às vezes ele pode ajudar. E eu não voltei a fazer aulas. Eu fiz acho que umas 3 aulas lá e eu acabei não voltando. Tinha dificuldade de pandemia, um monte de coisa também. Mas essa minha primeira experiência ela veio com ele, porque ele centralizou justamente para eu ter a condição de sentir, né, como era o processo ali, mas obviamente isso estaria também, né, no caminho, imagino eu, da aprendizagem, aprender a centralizar a massa sozinho, né? Uma curiosidade é que eu consegui fazer, eu consegui centralizar, eu consegui fazer, tipo, tudo ali. Parecia que eu já tinha feito na minha vida, mas eu nunca tinha pego. Foi incrível para mim. Eu tive dificuldade aqui no torninho educativo que eu comprei sozinha. Não sei se era porque lá ele estava lá. Nele também. Aí, quando eu fui usar o torno da UniOeste, eu já senti uma diferença enorme. Quando eu comprei um outro, para mim, profissional também, aí eu fui para uma Ferrari, vamos dizer. A diferença é muito grande, mas ele é muito bom. Eu acho que para quem está começando, ele é acessível, né? Porque é realmente bem carinho, né? Tudo na cerâmica é muito caro, né? Comprar torno é caro, comprar forno é caro. E às vezes a gente pode começar devagar e ir adquirindo aquilo que de fato vai ser necessário, né? Uhum. Ou pode ter um lugar onde você vai, usa aquele espaço que já tem isso. Tem gente que aluga espaço para os outros também, né? Acho que a gente tem de tudo. A gente não pode se limitar, né? Sim. Então, aí a Yara fez lá o curso das joias de cerâmica. Fico muito feliz de saber que abriu para você o olhar para outras coisas na cerâmica também. Uhum. E assim, eu digo isso de um lugar de alguém que não tem a menor preocupação de ter outras pessoas fazendo joias em cerâmica também. Porque eu acho que a gente não se entende enquanto concorrente. Eu já pensava isso enquanto professora da arquitetura. E eu acho que a gente tem que ensinar tudo que a gente sabe e aprender enquanto está ensinando, porque a gente vai sempre aprendendo junto com o outro.
porque conhecimento foi feito para a gente colocar para o mundo, né? Eu acho que é isso que me impulsiona. Imagino que a Luli também, né, a ensinar. Ai, com certeza. A gente ensina sem medo, não é? Tem gente que tem ali um certo receio, né? Ai, do aluno ser melhor do que eu. Mas, gente, não é isso, né? Eu fico muito contente quando o aluno desenvolve, vai atrás, cresce. É como um filho, né? Que a gente vê, assim, ou uma árvore que a gente plantou e, nossa, ficou frondosa, linda, e vai distribuindo os frutos. Então, é isso que é bonito da gente ver. Então, eu também não tenho problema nenhum, né? A gente tem que mesmo compartilhar, porque, na verdade, eu acho que essa é a palavra bacana, né? É um compartilhamento, quer dizer, quando há um grupo que trabalha junto, né? Claro, cada um com com seu saber, às vezes na mesma, como a Corina falou, né? Ensinar biojoias, não vai ser concorrente, quer dizer, na mesma linha de atuação, não é a mesma coisa, porque são produtos diferentes, são pessoas diferentes, né? Então a gente vai ter resultados diferentes, né? E um ajuda o outro, né? Até essa presença de ter coisas diferentes faz com que tudo seja visto. Porque imagina ter sempre a mesma coisa. Não tem graça, né? Todo mundo vai ter tudo igual e acabou. Por isso que a variedade é importante, daí que é importante ter esse compartilhamento mesmo entre as pessoas, né? É uma união de forças também, porque é atuar junto, é crescer junto, é levar os produtos para um grupo de pessoas, né, para os consumidores, de uma maneira que essas pessoas, por exemplo, né, uma feira só de ceramistas, não é? As pessoas vão lá e vão encontrar uma série de produtos em cerâmica e cada um vai sair dali com alguma coisa em cerâmica. E a gente valoriza o nosso trabalho desse jeito, né? Em grupo, em comunhão. Olha, Luli, isso que você falou era exatamente o que eu estava pensando em dizer aqui a partir dessa fala dela, né? Porque quanto mais pessoas fazendo algo, por exemplo, joia em cerâmica, que é algo que é tão jovem, né? Nesse universo, não é jovem. Porque se a gente voltar historicamente, lá na ancestralidade, a cerâmica era usada como adorno no corpo também, por alguns grupos ancestrais. Mas, assim, depois da ascensão do ferro, dos minerais de ferro ali, houve um distanciamento, de certa forma, há períodos históricos em que aparece, mas, de fato, é na contemporaneidade que isso está voltando, né, a ter aí um espaço. Então, quanto mais pessoas fazendo, divulgando, mais valor a gente traz para isso também, né? Lá em Florianópolis, eu participei de uma feira, 2 vezes, de uma feira de ceramistas. E foi, assim, uma experiência muito bacana, porque foi exatamente o que aconteceu. As 2 edições que eu participei, a pessoa compra coisas de cada um, porque cada um tem a sua identidade, a sua personalidade. Por mais que fossem mais de uma pessoa fazendo utilitários, que eu acho que é o que a gente mais tem, são maneiras de fazer diferentes. Gente, vocês estão escutando um barulho? Porque está caindo uma chuva aqui. Eu desativei meu som por causa disso. Acho que dá para escutar, né? Aqui também está caindo. Está caindo água, e ó que prudente chove pouco, né? Mas acho que é esse o lugar, é essa energia que envolve o universo da cerâmica, da gente ter cada um a sua forma de fazer. Então, desenvolver a criatividade, né, Luli, que é o nosso assunto aqui, junto desse universo da cerâmica, é justamente o que nos permite cada um ter autenticidade no seu, seja por um aspecto mais artístico, mais do design, que a Luli vai falar um pouquinho melhor para a gente também. Então, Luli, vamos entrar nessa fala agora? Eu vou te deixar aqui falando, vou tirar a Yara um pouquinho, tá bom, Yara? Depois a gente volta. Obrigada, tá? Perfeito. Então,
Na área artística, né, o processo de criação na área artística, o processo de criação, ele é muito individual, é muito particular e vai de cada um. Mas tem algo em comum com todas as áreas em que se exige um processo criativo, que é repertório. Então, a gente precisa ter um repertório, a gente precisa ter uma bagagem. E o que é esse repertório, né? No caso da cerâmica, né, não é apenas a gente olhar os produtos cerâmicos que já existem, né? É claro que isso é importante para a gente conhecer o que está sendo feito, como está sendo feito. É também interessante olhar o passado, como foi feito, como eram as coisas, os objetos que foram produzidos. Isso é um repertório que a gente vai abastecendo aqui a nossa caixinha da criatividade, que precisa ser aberta, como está proposto aqui no título dessa aula, não é? Esse repertório não é exatamente para a gente copiar o que está feito, né? Mas vamos lá, na parte artística, a gente pega esse repertório e muitas vezes, assim, com a leitura, com um filme, com alguma outra coisa, as ideias vêm, às vezes uma notícia de jornal, algum acontecimento, algum fato, pode fazer com que haja aí uma faísca para um processo que vai levar à produção de alguma coisa, de uma peça bastante particular, que acontece também num ceramista que tem esse viés mais artístico, né? Então, a produção de uma forma, muitas vezes não é um utilitário, não é um abajur, né? Não tem essa função utilitária, mas acaba propiciando, gerando esse material, uma escultura que seja. No caso de um processo que envolva um design, né, aí é interessante a gente conhecer algumas metodologias, né? Então, existem algumas, também autores importantes trataram sobre esse processo, esse método no design, né? Mas o repertório é importantíssimo. Então, é importante ter isto, né? E também pode ter, então, eu incentivo os alunos do design também, né, a buscar conexões com música, por exemplo, com cenas de filme, com outras coisas que não apenas aquilo que é específico, né, da gente olhar como um produto, né, então, vou lá ver as peças feitas por alguém, não só isso, né, mas é interessante a gente buscar ter esse repertório amplo, que também pode vir de uma leitura, pode vir de um estudo filosófico até, né? E a gente traz. Só que aí, o que acontece? No design, a gente tem um método, né? Tem um processo ali. Por quê? Etapas a serem seguidas, porque a gente precisa entregar o produto. Então, a gente tem um prazo. Então, a gente define um cronograma e dentro desse período eu tenho que botar aqui a minha criatividade para funcionar, o processo tem que funcionar. Então, o método ajuda nisso. Eu não vou me dispersar, eu vou me concentrar e consigo entregar, né? Aí, assim, para isso, claro, né? Eu acho que é interessante ter aulas a respeito disso, mas uma dica que tem sido até bastante divulgada, a gente vê tanto nas redes, no YouTube também é possível encontrar, né? O tal do painel semântico, o mood board, é uma etapa inicial, gente, inicial desse processo, né? Que a gente reúne ali elementos do repertório, muitas vezes já com um briefing definido, ou seja, já com uma encomenda. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo para produzir esse mood board. E ali eu vou colocar tanto essas referências quanto mood board, né? Quer dizer, qual é o modo, qual é a vibe desse projeto? Isso é o mood board, né? Então, ali eu já dou o direcionamento do meu projeto e tem que ter a vibe da coisa. Para que caminho eu vou seguir? E
Daí é que entra, por isso é que entram a escolha de cores, a escolha de formas dentro desse mood board. Isso não está explicado nos vídeos que a gente vê por aí. Às vezes a gente até encontra assim, painel semântico, já tem um modelinho ali. Mas se você não souber o que fazer nesse mood board, a coisa não acontece, né? Mas eu acho que a professora Corina também tem muito a falar a respeito dos processos criativos. Na arquitetura, né, a gente tem um caminho que vai em paralelo, né, a isso tudo, porque a arquitetura ela precisa, né, de alguém necessitando de algo para que a gente venha fazer. Então, ela é uma ciência social aplicada. Eu não me adianta encher a minha mesa de projetos não executados, né? Então, não é assim que surge. Ele primeiro tem que ter alguém necessitando, ou seja, é uma necessidade social, para que você vá e dê essa devolutiva. E aí, a partir desse momento, desse cliente, desta necessidade, você desenvolve esse briefing, né? Onde vai ter todo o perfil do que são as necessidades. Aí vai o universo de estudos que precisam ser feitos. Entre eles, a gente chega também no mood board e por aí a gente dá os primeiros passos para desenvolver um projeto. No design, né? Isso caminha de uma forma muito parecida, porém, ele é um pouco mais intuitivo do que na arquitetura. E nas artes visuais, a gente tem o lado intuitivo muito mais exaltado também, né, do que esse caminho um pouco mais técnico que a gente acaba encontrando, né, nessas outras áreas aí de conhecimento. Mas eu acho que tem coisas que vão ser sempre importantes, né? Como que eu construo uma bagagem? Vendo coisas, experimentando coisas, né? Lendo, assistindo, ouvindo, passeando, indo para a natureza. Né? O vento pode ser inspiração, não foi isso que levou Van Gogh a ficar tão... Quer dizer, não só isso, né? Enxergar o caminho do vento foi algo muito, muito importante dentro das obras dele. Imagine quanto tempo ele não ficou lá se inspirando, né, ganhando bagagem, todos os outros estudos que não existiram intuitivamente, porque foi tudo muito intuitivo ali para ele. Quando eu desenvolvi a coleção Mulheres Brasileiras, ela partiu desse lugar do intuitivo também, porque eu, de certa forma, mesclei um pouco as coisas por conta desse meu conhecimento em arquitetura e esse caminho mais pragmático, né, de desenvolver esse passo a passo. E eu queria algo, né, que fosse representativo para qualquer perfil de mulher. Então, eu imaginei diferentes perfis que eu pudesse atender e muito envolvida nessa questão, né, das características de cada um dos elementos, de como eles podem vir a ser representados, mesmo que de uma forma caminhando para o abstrato ali nas minhas peças, né, mas é geométrico, mas tentando fugir do figurativo, de uma certa maneira, eu fui achar um lugar que veio a partir disso. Tá? O que me vem do fogo? Não tem cerâmica sem fogo, sem essa energia da transmutação, da mudança, da transformação. Eu podia ter feito uma coleção inteira só baseada no fogo. Mas eu gostaria, foi o que me motivou, a trabalhar os 4 elementos que estão ali, que a Luli falou lá no começo, né, desse nosso encontro. Terra, água, ar e fogo. E cada um tem uma identidade própria. Junto a isso, eu trouxe, né, personalidades de mulheres que pudessem representar esse 1 milhão de mulheres que tem por aí. E aí que eu achei esse caminho para a arte, né, para a conexão entre a emoção, a literatura e a água. Águas de Clarice, que é esse que eu estou usando aqui. Aí eu encontrei uma conexão entre o fogo e a música, pelo ritmo, pela vibração, e foquei ali na Elis Regina, então fogo de Elis. Terra de Tarsila, né? Então essa coisa bem orgânica, mais livre, e um olhar, né, que buscava entender a brasilidade de uma outra forma, que foi o que eu extraí de uma forma muito livre, vamos dizer assim, né, da obra de Tarsila do Amaral, e
a Adilina, né, a arquiteta do MASP, lá em São Paulo, que traz essa coisa mais urbana, mais racional, porque eu foquei em uma das obras dela, né, o MASP. Se eu focasse em outra, talvez eu tivesse outro caminho, porque ali não é um universo nela só também, mas tentando trazer coisas abstratas mesmo para o meu fazer. E daí eu parti para um processo muito próximo mesmo do caminho do design, que é desenhar, estabelecer caminhos. E aí eu fui para a experimentação prática, para o manual, ali para o manuseio. Saiu igual ao que eu tinha previsto antes? Não, né? Porque também tem essa liberdade para a gente rever o que a gente faz. E eu não estava intencionada a comercializar isso quando eu comecei a fazer. Eu estava fazendo para mim, né? Para as muitas mulheres que existem em mim. E, enfim, né? Fui caminhando dentro desse processo. E agora, né, a minha intenção é tentar simplificar um pouco isso, para quem não teve oportunidade de conhecer processos criativos, desde os mais livres até os mais pragmáticos, como os da arquitetura, que justamente é o que dificulta a Yara, né? A arquitetura, ela é muito técnica, né? Então, às vezes, ela nos dificulta essa expressão artística. Não quer dizer que não haja espaço para arte na arquitetura, porque há, né? Mas é de uma outra forma, né? Por isso que ela é um outro tipo de arte também. E ainda mais, né, no começo, Corina, desculpa interromper, para um arquiteto no início de carreira, esse arquiteto ele não é procurado pela fama que tem, pelo trabalho que já fez, mas você, né, o iniciante, tem que atender a demanda do cliente, e é inevitável isso. E aí, como a Yara falou, né, dessa dificuldade, justamente nesse momento. Né? Eu acho que esse começo é muito complicado. O mercado de trabalho, muitas vezes, ele é estrangulador, né? Até você construir uma identidade própria, né? Ser reconhecido pelo que você já fez, leva anos, né? É moroso. E, enfim, né? São coisas que fazem parte da profissão também. Sim. E eu queria dizer, gente, que eu estou muito feliz que a Yara superou, ela estava com muita insegurança em participar desse momento, porque ela é tímida, né? Na sala de aula, sofria nas apresentações de trabalho, e eu fazia muitas, né? Mas sempre conseguiu, Yara. Eu acho que você sempre foi dedicada e você sempre conseguiu fazer. As minhas, pelo menos, você fazia, né? Com dificuldade, mas fazia. Mas e agora? Como que foi para você participar desse momento aí? O que você sentiu de hoje? Foi muito bom para mim. Eu assim, é muito bom quando eu vejo que eu consigo superar uma coisa que é tão difícil para mim. E realmente falar e tal, e encontrar palavras certas é muito difícil para mim. E obrigada, gente. Obrigada de verdade pela oportunidade, tá? E desculpa se eu falei alguma coisa. Eu acho que você se saiu muito bem, de verdade. Mas eu gostei muito de estar aqui, de verdade mesmo. Eu fico bem feliz mesmo, assim. Eu acho que tudo é processo mesmo, né? Da gente ir vivendo, assim como a criação, né, Luli? Exato. E no caso aqui da cerâmica, né, eu até gostaria de chamar a atenção para algo que é importante, que é o conhecimento da técnica e dos materiais, né? Então, no momento de criar, você também já pensa na técnica que vai ser utilizada, nos acabamentos, na forma de fazer tudo isso, né? Então, esse conhecimento, e quanto mais criterioso, preciso ali, né, para o desenvolvimento de um produto, ele é importante, justamente para chegar no final e ter, no caso, um utilitário com qualidade, para entregar para o cliente, né? Então, aliado ao processo criativo, esse conhecimento técnico, ele não pode ser deixado de lado.
Eu acho que essa parte técnica sempre foi algo que eu acho que, sem a técnica, a criatividade ela pode não chegar onde ela deseja. Né? Eu posso ser muito criativa, mas se eu não sei o que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos, qual é o passo a passo que ela exige, qual é a melhor maneira para alcançar um determinado resultado, quer dizer, a melhor maneira é muito complicado de dizer, né? Como esse caminho pode me levar a um possível resultado? Porque em cerâmica não tem certo e errado, mas tem coisas que tendem a dar certo e coisas que tendem a serem mais difíceis de dar certo, né? Eu não gosto de dizer que uma coisa pode, outra não pode, porque cada um vai ter uma fala diferente e não tem uma fala melhor do que a outra também. Posso dizer dentro da experiência que eu tenho, do pouco que eu já sei, porque é muita coisa para a gente estar sempre estudando e aprendendo, que dentro daquilo que eu conheço, o melhor caminho que eu encontro é aquele que eu costumo fazer. E não quer dizer que no meio de tudo isso eu não vá encontrando outras coisas que vão agregando conhecimento e me permitam ir adiante e fazer mais ainda, né? Porque acho que aprender é o que nos motiva, né? Está sempre aprendendo coisas novas. Eu acho que isso é algo que também acho que me impulsionou nessa jornada aí dentro da cerâmica, né? Desbravar um universo novo. Eu acho que foi isso muito do que me motivou também, né? A dar uma de louca, né? Na minha vida aí. Mas eu acho que sem o conhecimento técnico, o restante pode ser bem difícil. E por isso que critério é importante. E a cerâmica, ela é um organismo vivo. Ela tem personalidade própria e ela tem memória, né? Então, se você pula uma etapa importante, se você não respeita algo que seria necessário num determinado momento da modelagem, da secagem, da esmaltação e das queimas, você vai ser lembrado disso lá na frente. Pode ser que a gente siga todo o caminho criterioso e ainda encontre coisas que a gente não imaginava, surpresas. Por isso que abrir o forno é tão mágico, tão esperado, né? Tão assim estimulante. Eu tenho dificuldade com isso, porque eu quero sempre abrir antes para ver o que tem lá dentro. Mas é importante esperar o horário de abrir também, para a resistência das peças, para diminuir craquelamento. Coisas que são importantes de serem estudadas passo a passo. Né? Então, lá no curso da UNOeste, da disciplina de cerâmica, a gente tentou fazer isso também, né, Luli? Nas oficinas, a gente passa as coisas que são importantes, e nesse curso que eu estou oferecendo vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, nessa aula VIP, a gente vai fazer algumas coisas, eu vou poder dar essas dicas, né? Do que pode dar certo, é lógico que não vai dar para ver tudo ali, mas vai dar para a gente sair com alguma coisa até o final da aula, né? Que acho que é a proposta. Mas é aprendendo mesmo que a gente vai construindo, né? Técnica junto com a criatividade, acho que abre as portas, né? Para fazer o que quer. Muito bacana. E para oferecer para o outro o que ele precisa. Porque nada me adianta ter um utilitário aqui como esse, que eu vou colocar em cima de uma mesa, deixar de um dia para o outro e a água vai vazar e vai manchar o meu móvel. Ou do meu cliente, né? Um brinco. É preocupante essa questão da permeabilidade? Não é. Mas os mesmos critérios que eu uso para fazer um utilitário, eu uso aqui porque ele vai me garantir um acabamento que eu quero. Uma qualidade visual e uma resistência para a peça também. Então, a técnica é importante para qualquer coisa, né? Um processo mais escultórico. Se eu também não seguir o passo a passo ali, a minha peça pode explodir. Se eu não souber que ela tem que ser oca, se eu não souber que ela tem que ter um furo para o ar sair, porque eu crio uma bomba lá dentro, né? O ar vai pressionar aquilo de dentro para fora para sair e vai dar ruim, né? Enfim, é muita coisa nesse universo da cerâmica, mas é muito gostoso de aprender também, né? E fico feliz de poder falar disso aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo, muito grata pela participação de vocês. Enfim, espero que a gente tenha muitas coisas para fazer juntas ainda também. Eu que agradeço.
Também agradeço aqui essa participação, o convite. É sempre um prazer estar com você, Corina, uma pessoa muito querida. A Yara, que eu conheci agora, né, no final do ano também. Espero também estarmos juntas aí em diversos projetos. E vamos tocando, né? Sim. Eu fico muito feliz, gente. Obrigada pela participação, tá? Obrigada, Corina. Jamais que eu imaginei te encontrar fora da faculdade de novo. Ainda mais na cerâmica. Fico muito feliz. Fico muito feliz de ter conhecido a Luli também. Muito prazer, Luli. E sempre que precisarem, tô aqui. Sabe, Yara, que muitas coisas que eu comecei na minha vida, elas geraram estranheza nos outros. Quando eu comecei a dar aula, foi em 2008, não era na graduação ainda, era como professora substituta da disciplina de artes no ensino fundamental e médio do estado do Paraná. Tinha sobrado vaga, eu morava numa cidade pequena, no interior do Paraná, e eu tinha o meu escritório de arquitetura, onde eu fazia projetos residenciais e comerciais. Eu trabalhava como arquiteta da prefeitura, eu fazia projetos institucionais lá, e surgiu lá uma vaga de professor, e eu já queria dar aula desde que eu saí da faculdade. Aí fui atrás de mestrado, tudo isso, mas eu não dava aula ainda. E aí, minha madrinha, que é minha prima também, veio e falou: Corina, tá sem professor de arte, você não quer se inscrever? Eu falei: será? Né? Eu não tenho uma formação em licenciatura. Eu fui lá, fiz a inscrição, a carga horária em História da Arte, na arquitetura, fez com que eu tivesse espaço para começar a dar aula lá, porque, de fato, tinha a vaga e não tinha um professor com uma titulação em licenciatura. Só em nem em outras áreas da licenciatura para dar aquela disciplina. Eu sei que ela chegou para mim ali e eu fiz uma escola. Eu dei aula até 2011, meio de 2011, que foi, não, mentira, até final de 2011, meio de 2011 eu comecei a dar aula na UnoOeste, eu ficava indo de Londrina, nessa época eu já estava em Londrina, eu continuei dando aula, né, e dava aula em técnica e edificações também, então foi de 2008 a 2011, eu dando aulas para o governo do estado do Paraná, como professor substituto, aprendi muito como dar aula ali, como controlar uma sala de aula, porque não é mole, né? Aí eu comecei a dar aulas na UnoOeste, fiquei um ano indo e voltando até que eu me mudei para Prudente e fiquei só na UnoOeste. Aí eu fiquei 40 horas lá dentro, né? Mas quando eu fui selecionada para dar aula numa cidade do interior, lá do lado de Londrina, São Jerônimo da Serra, muitas pessoas estranharam o que uma arquiteta estava fazendo numa sala de aula. Juntou gente ao redor de mim, assim, e felizmente foi uma experiência positiva. Agora, quando eu comecei a fazer cerâmica, eu gerei estranheza de novo, porque muitas pessoas falam: nossa, você é arquiteta, professora de arquitetura, de outros cursos, muito focada nessa questão teórica, né? O que você está fazendo cerâmica? E eu encontrei muitos arquitetos fazendo cerâmica desse momento de eu começar a aprender até hoje, sabe? Então, assim, gostaria de te ver trabalhando com arquitetura também, porque eu, enquanto professora sua lá do curso, desejo isso, mas desejo mais do que isso, que você encontre aquilo que você gosta de fazer, que tem a ver com o seu propósito. Então, a sua fala me emocionou agora há pouco, porque eu enxerguei isso em você. E desejo de todo o meu coração que você brilhe aí na cerâmica também, e a gente tem espaço para fazer o que a gente quiser nessa vida, sabe? Eu acho que isso é importante. Se pensar, acho que é uma mensagem que vale para qualquer um, né? Viver daquilo que a gente gosta de fazer, porque isso faz bem para a alma, né? Complementa algo que vai além de cumprir uma etapa de só ganhar dinheiro, mas a gente também quer ganhar dinheiro porque a gente precisa viver do que a gente faz, né? Então, acho que isso aí é importante também. Então, na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre negócios. Tenho a felicidade de contar com a participação da professora Veridiana, que é coordenadora da moda, então ela vai falar um pouco sobre esse universo da moda autoral, o mercado da moda, né? E aí eu vou complementar com o meu conhecimento em como comercializar joias em cerâmica, como que a gente organiza, de fato, um ateliê,
que eu comprei que eu não precisava, o que é indispensável de ter, qual que é o tamanho, né? Como que a gente pode se entender enquanto eu presa? Porque quem inicia num processo de empreendedorismo tem que ser tudo lá dentro. Como que eu dou preço no que eu faço? Como que eu agrego valor ao que eu faço, que é totalmente diferente do preço que eu dou? Né? E aí vem essa questão do processo criativo, do propósito, uma coisa amarra na outra para a gente enxergar esse volume. Né? E é isso que eu me proponho a apresentar nessas 3 aulas, e vou coroar nesse aulão, que a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa, mas que eu aprofundo no meu curso depois, para quem tiver a disponibilidade de participar. Quem não tiver, acho que já sai com uma base interessante daqui para pensar, né, para se aprofundar no assunto também. Bom, meninas, muita gratidão no meu coração. Deixa eu colocar aqui a palavra-chave de hoje, porque eu fiquei tão feliz que eu até estava esquecendo dela. E a nossa palavra, então, é criatividade. Né? Já soma aí para a aula anterior e acompanhe a gente na próxima aula, que eu espero poder ajudar vocês também. Obrigada de coração mesmo. E obrigada, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu só queria agradecer mesmo, novamente, pela oportunidade. E foi muito bom para mim, foi muito bom estar aqui, conversar com vocês. E é isso. Obrigada. Também agradeço novamente o convite e essa oportunidade de estar aqui. Foi muito prazeroso, muito gostoso. Ficaria aqui, horas. Eu também. Foi muito gostoso. Espero que seja de bom proveito para quem nos assistir. E, assim, é uma dica para quem for acompanhar a gente no aulão, então, já criar uma lista de coisas que te inspiram. Então, eu gosto da natureza. Vai passear na natureza, né? Fica olhando lá para ela, pega uma folha dali, olha para ela. A partir dela, pode ser que a gente consiga pensar em tantas coisas. Então, faz uma lista de coisas que você gosta, que te inspira, e dá um tempo para você a partir delas. Né? Vai assistir filme. No filme, você tira conexões para o que você vai fazer e depois a gente vem com as técnicas, né? Eu acho que a gente parte desse lugar que pode ser de qualquer coisa, de qualquer lugar, né? Pode ser de uma sensação, pode ser... Enfim, né? Um universo limitado de coisas. Beijos, meninas. Obrigada a quem está aqui conosco. Deixa seu comentário do que você achou, se foi construtivo, né? O que você pôde aprender aqui conosco, e também pode sugerir, né? Algo que você gostaria de ter visto e não estava aqui ainda, que quem sabe numa próxima vez eu consigo suprir essa sua vontade também. Beijos e até a próxima aula.